Fala, cambada do grupo Campeonatos Clássicos, aqui é o Rony. Vou falar com vocês hoje sobre a prova da habilitação. Por que a prova da habilitação foi criada e para que ela serve? Ela serve para fazer com que todos os pilotos que pertençam ao grupo Campeonatos Clássicos, e vai te ajudar também, óbvio, em outras ligas e grupos, conheçam o funcionamento das franquias, que são as franquias adotadas como as oficiais de campeonatos nossos. Para o ano de 2017, a plataforma oficial é o Game Stock Car, o GSC ou Stock Car Extreme. Fazendo com que todos os pilotos passem por determinados desafios durante uma corrida, e inclusive para que ele comece a corrida, ele vai ter que começar a entender determinados funcionamentos da franquia. Então o primeiro passo é instalar a pista. A pista está aqui no link, é a pista de Nürburgring, traçado GP. Então vai fazer com que, primeira coisa, você saiba como instalar a pista. Depois disso, existe uma série de configurações, que tem um vídeo específico explicando como configurar a habilitação, que é um vídeo mais curto que você vai poder assistir. E como fazer então essa prova. A prova, eu quero falar com vocês todos os itens na qual ela consiste, para que você possa, de maneira tranquila, realizar essa prova. E ela não tende a ser a prova mais difícil do mundo, nem nivelar por nível de pilotagem. E sim, para que você saiba, então, com certeza, de todo o funcionamento do game. Pontos importantes dele. Você vai ter que aprender como faz a parada, como aparecem os avisos, as advertências das penalidades que você sofreu e etc. Então, uma coisa que eu ouço bastante falar durante todo esse tempo é que o jogo não me avisou, não subiu esse aviso, a bandeirinha não apareceu. Não existe a opção de não aparecer. Ela vai aparecer para todo mundo, não tem nem como tirar. Vai aparecer. O que está acontecendo é que os pilotos não estão prestando atenção necessária na parte das bandeiras. E numa corrida, na vida real, o bandeirinha está no canto da pista. Nem sempre você vai estar vendo ele ali de maneira direta, e você vai ter que prestar atenção nele, sim, vai ter que ter visto ele te dar um aviso, ou você vai ser penalizado da mesma maneira. Então a atenção do piloto é chave nesse momento. A diferença é que durante a prova da habilitação você vai você vai provocar propositalmente essa situação, então você vai perceber que onde estava o aviso e etc. E também para que a gente tenha certeza que falou com você antes de ingressar em um campeonato, que você viu todas essas penalidades e então o campeonato ele corra de uma maneira mais fluida para todos os pilotos. Então esse daí é o objetivo. Como eu disse, a prova vai acontecer em Nürburgring GP, sendo que você vai realizar essa prova da seguinte maneira. Serão 8 voltas que você vai utilizar o carro Stock Car V8 ano 2014, atentando ao ano do carro. Como companheiros de pista você vai ter 6 inteligências artificiais com o Mini Cooper. Todos eles vão estar com a inteligência artificial em 110%, a habilidade, e a agressividade dele é baixa. Isso vai fazer com que o comportamento do piloto virtual, a inteligência artificial, seja bem próxima do que a gente tem na realidade quando você vai jogar no online contra outras pessoas. A habilidade é alta, mas a agressividade é baixa, porque o fair play é obrigatório em todos esses daí. Pelo menos dentro do grupo Campeonatos Clássicos, o fair play tem que ser obedecido. Então ninguém vai te dar uma portada fechada, as ultrapassagens vão acontecer de maneira limpa, dentro da área, respeitando o tangenciamento, o carro que está à frente e etc. Então, no momento da largada, você deve fazer com que o seu carro tenha exatos 15 litros de combustível dentro do tanque. Isso vai fazer com que você saiba como que coloca combustível dentro no tanque do carro para o início da etapa. Isso vai fazer com que parem as pane secas dentro das corridas, porque os pilotos não sabem como colocar combustível. Então pronto, agora você vai aprender como é que coloca combustível no carro. No momento da largada, ainda com as luzes vermelhas, você deve largar, queimando a largada. Isso vai fazer com que você sofra uma penalidade chamada drive-thru, que é ter que passar com o carro obedecendo o limite de velocidade do pit lane, que é aquela
a linha do pit, você vai ter que passar por ela com o limitador ligado. No caso, 58 km por hora é a velocidade do limitador de velocidade do Stock Car V8, você vai passar pela linha do pit a 58 por hora. A linha do pit, ela consiste entre os dois faróis. A hora que você passa pelo farol da entrada e aí a sirene toca, até a saída do pit você tem que obedecer a velocidade estipulada pelo pit. Passando por ela, e lembrando aqui, frisando, que você não pode ultrapassar nenhum carro até o término das 3 penalidades, que eu vou escrever aqui para vocês. Então, o primeiro passo, larga, é penalizado com drive-thru, cumpre o drive-thru no final da primeira volta. Você vai sair e novamente você vai conseguir alcançar as inteligências artificiais com relativa facilidade, porque o circuito permite que você desenvolva uma velocidade muito maior que a dos Mini Coopers. No final da segunda volta, você vai então cumprir a questão do abastecimento. Então, durante ainda a volta, você vai ter que manipular lá no teu câmbio, ou seja, lá onde for que você tenha escolhido. No meu caso, eu uso o câmbio para poder fazer as opções. Você vai escolher o reabastecimento, você vai ter que chamar o pit stop e colocar as seguintes opções: reabastecimento de 45 litros de combustível sem troca de pneus. Isso é para fazer com que você tenha mesmo que manusear o menu, escolhendo opções diferentes, quantidade de combustível, e esse pit stop ele não pode estar programado, tá? Você vai ter que fazer ele na raça. Feito isso, você vai parar então para fazer esse pit stop. A diferença é que agora, na hora de cumprir o pit stop, você não vai ligar o limitador de velocidade e vai entrar de pé embaixo na linha do pit, fazendo com que você sofra uma segunda penalidade. Essa penalidade se chama Stop and Go. Diferente do drive-thru, o Stop and Go você tem que parar e cumprir essa penalidade parado em 10 segundos. É para isso que serve essa penalidade. Ela é mais rígida do que o drive-thru, porque você tem que, além de fazer a passagem pela linha do pit, você ainda tem que parar durante 10 segundos. Então você abastece e vai ser penalizado, passando acima do limite de velocidade, você vai ser penalizado com um Stop and Go. Vai sair de novo, ainda sem poder ultrapassar ninguém, e vai parar mais uma vez no pit stop. Parando no pit stop, dessa vez, você vai desligar o seu carro. Para isso, de novo, no preset no meu volante, tem o botão configurado, que é o último botão à direita, ou o primeiro botão à direita. Ele desliga o carro. Para poder ligar o carro de novo, são 3 vezes que você vai, são 3 botões que você vai apertar, 2 botões, 3 vezes. Vai apertar ignição para fazer com que o carro morra, vai apertar ignição de novo, que é ligar a chave do carro, e então apertar o primeiro botão aqui à esquerda, que é o botão de partida. Se você não quiser utilizar o meu preset, ou caso você não tenha o G29, tem o G25, Momo, use controle, etc., você vai ter que colocar isso daí em alguma outra tecla, mas precisa estar configurado as opções de ignição e de arranque. Então a ignição vai fazer com que o carro morra, a mesma coisa que você virar a chave do seu carro. Depois da ignição vai ser a mesma coisa que você ligar o contato do carro, e a partida é a hora que você vira efetivamente a partida no carro, simulando exatamente a reação que você teria na vida real, de o carro morreu, ter que dar partida no carro. O próximo passo, então, você vai fazer isso durante o pit stop, o Stop and Go. E dá certinho, dá para cumprir bonitinho dentro dos 10 segundos. Parou o carro, desliga ele, liga de novo o contato do carro, a ignição, partida e bonitinho. Em 8 segundos o carro está ligado de volta. Então, antes ainda do término do Stop and Go, você vai ter cumprido com tranquilidade a questão dessa penalidade e ter desligado e ligado o carro. Aí sim você vai estar liberado então para as próximas voltas, para que você ultrapasse as inteligências artificiais. Só que aí vem um segundo desafio. Você só pode fazer essas ultrapassagens dentro do segundo setor. Mas o que é segundo setor? Segundo setor é isso daqui, que você está vendo aqui agora. Essa área toda que está em vermelho é o segundo setor da pista. Dentro das franquias Game Stock Car e Automobilista, e até mesmo o R-Factor,
a pista é sempre dividida em 3 setores. No caso, nós escolhemos o segundo setor, que é onde tem a curva Dunlop, para que você faça a ultrapassagem. Durante o segundo setor inteirinho, então agora fechando, o segundo setor inteirinho, você pode utilizar também o Push to Pass. O que é o Push to Pass? Ele é uma função que existe nesses carros, que ele vai te dar um extra de potência. Então você vai conseguir desenvolver uma velocidade ainda maior e é mais fácil de ultrapassar ou de alcançar esses pilotos. Atentando para o fato de que pela duração da prova serem de 8 voltas, você só pode começar a utilizar o Push to Pass depois de um determinado número de voltas, você só vai ter uma vez para apertar o Push to Pass, porque após o uso do Push to Pass, você fica sem poder utilizar ele de novo durante 150 segundos. Então, use sabiamente o Push to Pass para que você não perca a oportunidade de alcançar ou te ajude de fato a ultrapassar esses pilotos. E então, a partir daí, você tem que, como objetivo final, ganhar a corrida. Isso tudo você vai conseguir fazer dentro desse lapso de tempo, das 8 voltas, com tranquilidade, sempre lembrando, ultrapassagem só no segundo setor. E feito isso, você vai ter aprendido tudo que é básico necessário para que você possa fazer a prova. A prova, ela não precisa ser feita de pé embaixo, vai ter um segundo vídeo aqui que você vai poder acompanhar no canal, que é a minha volta narrada. Eu vou fazer a prova com vocês, narrando o que eu estou fazendo, explicando cada um dos pontos, como pilotar. Vocês vão ver que não precisa sair andando o tempo inteiro de pé embaixo. Só que também não vai aceitar qualquer tipo de pilotagem. Tentou cortar caminho, vai ser penalizado. E aí já pode parar a prova. Se você foi penalizado, já se torna impossível cumprir mais uma penalidade. Já pode parar. Rodou, pode parar. Foi para a brita, pode parar porque não vai dar tempo de alcançar. Então você vai ter que também descobrir a tocada do carro. Isso não significa que andar com uma tocada conservadora, andar dentro de um limite tranquilo, vai te impedir de ganhar a prova. Você não precisa fazer ela com muito de pé embaixo. Se você fizer ela muito de pé embaixo, você vai ver que geralmente no final da 6ª volta, você já está com a corrida ganha. Você já passou todas as inteligências artificiais. Ou mesmo por conta da questão de só poder passar no segundo setor, caso você não tenha conseguido ultrapassar, com certeza no final da 7ª volta você já está com a corrida ganha. Então não é uma questão de andar de pé, isso se você andar, óbvio, com um ritmo mais forte. Se não, você ultrapassa durante as 8 voltas todo mundo com tranquilidade. E isso daí sim vai servir para que você seja um piloto mais consciente. Você vai aprender durante essas voltas a ter paciência de andar atrás de outros carros, porque como o Mini anda menos do que o Stock Car V8 e rapidamente você alcança eles, você vai ter que andar um bom trecho atrás das inteligências artificiais. Então você vai ter que se dotar de paciência, aprender a andar com outros pilotos na pista, respeitando o tangenciamento, respeitando as áreas de manobra da pista, para que você faça isso. E na hora também de ultrapassar, você ultrapassa de maneira limpa, já que não pode haver de maneira alguma nenhum toque entre os carros. Feito isso daí, você ganhou a prova, está habilitado, está tudo certinho com você e está apto a participar dos campeonatos. Para qualquer dúvida na questão de pilotagem, porque achou que o nível da pista, da corrida, está muito difícil, toda a moderação está aqui para te ajudar. Em especial, eu e o Rafael Iata. Estamos à disposição para te ajudar a fazer isso daí, mas também digo mais uma vez, se você assistir a volta guiada vai esclarecer bastante coisa, se ficou dúvida de todos os procedimentos, assistindo uma vez a volta guiada, a corrida guiada, você vai conseguir completar a prova com sucesso. Então é isso daí, galera. Obrigado pelos esses 2 anos de corrida, vem vida longa pela frente, tenho certeza disso, e bora pra pista. Então vamos lá, pilotos. A primeira coisa é configurar a corrida de maneira correta. Então para isso daí vocês vão vir aqui em corrida, selecionar o carro Stock Car V8 2014. Você pode escolher qualquer um dos carros que sejam da sua preferência, skin, etc. Todos eles são iguais. O momento da configuração é aqui, ó.
regras completas, sessão de quali 1 tanto faz, porque você não vai se qualificar, tipo de largada parada, isso é importante, número de voltas 8, isso é importante, consumo normal, padrão da pista, tudo isso daqui vai estar certinho, tá? E você coloca aqui posição da largada 7, para ter certeza que você vai largar por último, já que você não vai se qualificar e o objetivo é largar em último mesmo, tá? A pista vai ser a NURBGP, que é essa daqui, que você já também previamente instalou. O segundo passo é esse daqui. Apertar em opção 2, ter certeza, já também passei um vídeo falando sobre isso, é passar aqui, né, e tendo certeza que só está selecionado um carro lá, que é o Mini, tá vendo? Então passar rapidinho aí, que geralmente o fato da outra cor vai te chamar a atenção. Tá? Só o Mini está selecionado. Importância, a habilidade da IA deve estar em 110%, agressividade baixa e 6 oponentes. Se isso daqui não estiver corretamente configurado, a sua prova da habilitação vai ser desconsiderada, tá? Então preste atenção a todos esses itens aqui e quando você enviar o replay a gente vai olhar isso daqui, é um dos fatores. Já nessa tela principal aqui do jogo, que é o monitor, essa tela se chama monitor, a gente vai configurar o primeiro item da corrida, que é ir em garagem 1 e configurar o quanto de combustível você vai largar. Atentem a esse tipo de coisa durante as corridas de vocês. A prova da habilitação ela serve exatamente para isso, para te ensinar. Então, por exemplo, está aqui onde coloca o combustível para o número de voltas. Então, por exemplo, quando a gente for fazer um for fun, que vocês tiverem dúvida de quanto combustível coloca, ou se está largando com mais combustível a mais ou a menos, tá aqui, ó, a duração da corrida está logo aqui acima. Então, por exemplo, no nosso caso, 8 voltas. Se o for fun tiver 40 voltas, vai estar aqui 40 voltas. E isso daqui já é uma estimativa de combustível bem próxima do que você vai precisar durante a corrida. Essa quantidade de combustível aqui, ela não prevê o uso do push to pass, que faz com que o carro gaste mais combustível. Então sempre que tiver corrida que o push to pass equipe o teu carro, então coloca um pouco mais de combustível para te dar folga para isso daí, tá? Então no nosso caso nós vamos largar com 15 litros de combustível, tá? Atentem a esse fato. Eu não estou utilizando nenhum tipo de setup, o setup está aqui, padrão de fábrica. Não estou utilizando nada, eu estou usando o carro absolutamente original. Tá? Pode olhar aí, eu não tenho nenhum tipo de acerto feito no meu carro. Feito isso, vamos pular então para a corrida, que você vai vir então em próxima sessão. Lembrando que é importante frisar que o teu controle já deve estar previamente configurado para que você possa desligar o carro e ligar o carro durante a prova. Não se esqueça disso daí, tá? Mas isso daí a gente já viu no outro vídeo que é necessário fazer. Então, próxima sessão já é a corrida. Vamos entrar e vamos largar. Nesse momento, então, você deve engatar o carro. Aqui o carro vai ligar. Engata o carro, na hora que vierem as sirenes, a gente arranca lá. Já fomos penalizados. Pronto. Então já aconteceu. Ele já considerou a queima aí da... Então, se você olhar no canto superior esquerdo, tem uma setinha branca, os pontilhadinhos. Essa daí é a sinalização do drive-thru. Só para você ter ideia do quanto que o Stock Car V8 anda mais que ele, eu estou andando em segundo aqui sem me esforçar e estou andando próximo dos outros carros que estão correndo. Então é bem tranquilo aí de completar a prova inteira. Lembrando que durante a prova inteira não pode haver toque de nenhuma natureza com as inteligências artificiais. Então anda relativamente próximo, mas não próximo o suficiente para que caso o carro dê uma freada brusca, ele rode, etc., você acaba batendo no carro.
Aqui a gente já está dentro do segundo setor, tá galera? O segundo setor começou lá atrás do pontinho rosa e vai até o segundo pontinho. A gente pegou lá na frente. Macedo. Toda essa parte aqui é o segundo setor. Quando tiver liberado para ultrapassar, você vai poder utilizar toda essa área aqui até a próxima. O segundo setor acaba aqui, nessa placa da Kenwood. É aqui que acaba o segundo setor. Então, nessa volta aqui a gente vai cumprir o drive-thru. Tá vendo que eu não estou fazendo esforço algum para andar próximo deles. Só pilotar direitinho. Entra no pit sem ultrapassar eles. Com uma velocidade compatível com uma entrada de pit stop. E já liga aqui então o limitador de velocidade para passar aqui o farolzão verde. Nele você já tem que estar na velocidade correta. A sirene tocou, você está dentro do pit. Nós vamos passar então só pela área aqui, que é o pit lane, cumprindo a penalidade do drive-thru. Essa penalidade ela serve para que a pessoa que tentou dar uma desperta em algum ponto, ó, só rapidinho, farol aqui, estamos fora, pit lane já podemos voltar obedecendo as linhas e sair do pit. Mas voltando à informação. O drive-thru é uma penalidade que ele serve para aquele piloto que quer dar uma desperta, para passar em ponto que não pode, ou de repente queimar a largada. Qualquer tentativa de obter vantagem, o piloto ele é penalizado com o drive-thru. Então, esse tentar ser esperto dele faz com que ele perca miseravelmente 15 segundos, 20 segundos. Então, vamos ter essa ideia de o piloto à frente abriu 14 segundos, isso que a gente arrancou. Aqui eu já estou no segundo setor de novo, esqueci de mostrar para vocês ali atrás onde o segundo setor inicia. Mas agora o que eu vou fazer é chamar o pit stop. Então, aqui está requisitado o pit stop e vão reabastecer 45 litros de combustível. Tirando qualquer alteração de pneu. Não pode haver alteração de pneus. Só 45 litros. Pronto, a equipe já está me esperando. Final do terceiro setor. Você pode andar aí de pé embaixo, confiante. Eu estou fazendo a prova com uma tocada de corrida, mas não a mais voadora, não estou tendo aqui a pretensão alguma de ser o piloto mais rápido do Velho Oeste. Então agora a gente vai abastecer e não vai ligar o limitador de velocidade para ser penalizado com o stop and go. Não vai ligar o limitador de velocidade e pode entrar de pé embaixo, galera. Com toda certeza a gente já foi penalizado. Sete segundos de combustível. Terminou o abastecimento, vamos embora. E atenção, cuidado na saída do box, não vão ultrapassar. Vocês acabaram de ver aí, ó. Fui penalizado, então lá em cima no canto superior esquerdo agora tem o farolzinho que indica a penalidade de stop and go. Outra coisa que no meu monitor ali em cima está marcado, tá vendo? Stop and go. O monitor é essa informação que fica do lado inferior direito da tela, mas a gente consegue mudar. Tá ali avisando, ó, tem um drive-thru, um stop and go para cumprir em 3 voltas. Aqui é o início dessa placa da OBS,
É o início do segundo setor. Ainda não posso ultrapassar ninguém, tá? Mas se vocês virem pelo mapinha ali, ó, tá todo mundo pertinho. Então agora nessa volta eu vou cumprir o meu stop and go. E aí vem aquela parte que é muito importante que vocês tenham configurado e tenham visto aí previamente como fazer o uso correto dele. Nós vamos desligar e ligar o carro novamente. Isso dá para fazer tranquilamente dentro dos 10 segundos do ano. Fazendo de maneira bem conservadora aí a corrida. Não estou forçando o ritmo, não estou forçando, freando com bastante antecedência. Então agora entrando pro pit para cumprir o stop and go. Dessa vez, claro, o limitador ligado, porque você não quer ser penalizado de novo. Então tá lá o limitadorzão ligado, aqui na plaquinha, no farol, 58 por hora. Vamos entrar, não vai ver nada. Vamos que vamos. Mais uma penalidade que é aplicada a quem quiser dar uma desperta. Chegar aqui na nossa vaguinha, parou e desliga o carro. Pronto, o carro apagou. Ficamos sem Tá vendo motor também por hoje. ligou, É só. ligou o contato, Ficamos sem partida no motor carro, por hoje. 9 segundos É o só. carro ligou e vamos embora. Soltou o limitador. Atenção, cuidado na saída do box. Não vá Tá vendo ultrapassar. como dá tempo de desligar o carro, ligar o carro novamente. Lembrando que esse daí é feito em 3 apertadas de botão. Desligar o carro, ligar o contato de novo e apertar o botão de arranque do carro para iniciar a partida. E a partir de agora eu estou liberado então para usar o push to pass e ultrapassar as inteligências artificiais no segundo setor. O segundo setor começa aqui nessa placa da UBS. UBS. Pronto, já estou dentro do segundo setor. Se eu encontrar com alguém, posso ultrapassar, mas não é nessa volta aqui que a gente encontra. Estou mostrando para vocês, ó, a sessão toda de penalidade, ela acaba no início da 4ª volta. Então tem bastante tempo para a gente ir, alcançar as inteligências artificiais e ganhar essa corrida. Mais uma vez, aqui tem o Wood, final do segundo setor, então quando for aqui eu não posso mais ultrapassar nenhum carro da rabiada. Forçando aí o conceito com vocês de que não precisa fazer forçando, batendo recorde, mas tem que andar direitinho. Só que o V8 é um carro que não aceita lá muito desaforo não, então tem que pilotar direitinho. Tá com dúvida de como que aproxima, ponto de frenagem, como que freia, só chamar. Vamos ter esse papo, eu sempre me dispus aí com todo mundo. Início da 5ª volta, tem a 5ª volta inteira, a 6ª volta inteira, a 7ª volta inteira, a 8ª volta inteira. A gente ir atrás desses cabras da peste. Telão ali, câmera 18. Quem está acompanhando tá vendo que eu estou fazendo uma corrida extremamente conservadora, sem forçar limite. Plaquinha do UBS, começo do segundo setor novamente. Agora a gente pega os caras.
fazer a Don Walk. É um fumaceiro ali. Como previsto, e foi o resultado de todos os testes aí que nós fizemos, a inteligência a gente acaba alcançando ela aqui no finalzinho do segundo setor. Lembrando que todas as ultrapassagens têm que ser limpas e não pode ter toque de forma alguma entre os carros. Final da quinta volta, vamos chegar na chicane. E olha o que está ali na frente. Vamos olhar qual que é a distância média aí. Os pilotos estão numa média aí de 10 segundos. Nós estamos abrindo a sexta volta agora. Sexta volta, sétima volta, oitava volta. Pode fazer tudo menos ultrapassar. Mais uma que a gente alcançou. Lembrando então que a partir da plaquinha da UBS abre o segundo setor e você pode ultrapassar. Também podendo usar o push to pass. Só não pode bater. Então tem que aprender a andar aqui, olha. Um exercício de paciência, fazer com que vocês aprendam a andar com paciência e atrás do outro. Ainda não pode passar, ainda não pode. Abriu, pode. Início de segundo setor. Se quem quiser pode usar o push to pass. Vou dar uma dica para vocês, utilize o push to pass para subir o morro aqui, ó. Ativei o push to pass. Vamos dar um fundo extra aqui para poder ultrapassei, ó, de maneira limpa, longe dos caras. E não posso ultrapassar mais nenhum. Já estou na quarta posição, os três adversários estão aí na frente. E aqui vai ter que tirar o pé, não passar mais nenhum. Cuidado para não chegar muito perto dele, porque se ele dá uma freada, você precisa estar dela e invalida a tua volta. Andando em sexta boba aqui, ó. Economizando combustível. Chegando na arena Mercedes. Chegando lá no comecinho do segundo setor. O push to pass aí está na contagem regressiva, vendo que nesse momento ele está indisponível. Então atenção aí, vamos começar o segundo setor na bandeira da UBS. Não vai dar para ultrapassar. A passagem tem que ser limpa. Eu dei não pode ter totó, ele vai voltar pra cá, volta por fora. Ficaram ali, tchau pra eles. Na hora de ultrapassar, vamos deixar aqui. E Chablau, gente. O desafio está 95% cumprido.
isso, nós estamos ainda na 7ª volta, antes de fechar o segundo setor da 7ª volta, o desafio está cumprido. Todas as penalidades foram cumpridas, não bateu em ninguém, deu para fazer com tranquilidade, a gente ainda tem uma volta. Para cumprir, você viu que dá para fazer isso ultrapassando com calma, ultrapassando de maneira limpa, ultrapassando respeitando os pontos de frenagem. A prova sem nenhuma assistência. Está liberado sempre, né? Embreagem. Tempo que a gente, ó, 9 segundos em cima do segundo. Vou fazer pela última vez então o segundo setor. Sinal dos caras. Com calma, nem começa a descer o morro, eles estão descendo. Outro lado, S do Schumacher, tá dando só que é o S. Também tá indo acompanhando na segunda câmera aí, vendo as ultrapassagens. E pelo mapa agora aí você está vendo a referência visual de que é fácil mesmo ultrapassar. Opa! Fui falar, me distraí. Tem gravação aqui. Olha, vai dando errada no final da prova ainda. Agora ali 20 segundos de diferença em relação ao segundo, faz festa, porque você, meu caro, está habilitado para o grupo.